Olá a todos, dando sequência então à nossa série de vídeos. Aqui temos mais um trabalho que possui algumas sugestões de melhorias. A primeira delas é em relação à linha de simetria, tá? A linha de simetria aqui, ela não é apresentada em duas vistas, onde ela deveria ocorrer, tá? Mesmo assim, eu imagino que o aluno, né, em função das cotas que ele colocou, ele identificou que as medidas estão relacionadas com a peça simétrica, tá? E eu já vou explicar por quê. Então, aqui, ó, deveria haver uma linha de simetria. Peço que o aluno desconsidere, né, se na imagem que eu recebi não aparece, tá? Se aparece no trabalho dele, aí que é o caso, né, que eu comentei que tem que ser feito, então, o escaneamento, tá? E não a foto. Eu tive que fazer um clareamento nessa foto também, dá para ver que ela é bem mais escura, tá? Então, quando perde um pouquinho de resolução, né, e o clareamento, quando tu coloca brilho na imagem, perde um pouco em nitidez. Bom, mas aqui não aparece. Como dá para ver aqui uma linha de simetria e aqui não aparece, aliás, uma linha de profundidade, aqui não aparece, né? E as duas devem, a princípio, ter o mesmo formato. Então, acredito que não tenha, tá? E por que eu imagino que o aluno colocou aqui, sabe que a peça é simétrica, mas não colocou? Porque aqui tem a medida de 30 e 50, tá? Mas qual que é essa medida que tem aqui? Se a peça é simétrica, as duas são iguais. Então, quer dizer que é 50 menos 30 dividido por 2. Né? Ou seja, tem 10 milímetros aqui e 10 milímetros aqui. Mas se a peça não é simétrica, o aluno tem que colocar essa medida. Tá bem? Porque senão não vai ser possível identificar. Da mesma forma, a peça toda tem 60 milímetros. Porém, como não tem uma linha de simetria, eu não sei qual é a distância que tem desse 50 até a borda. Se a peça é simétrica, é indicado que é simétrica, com certeza tem 5 milímetros. Mas, a princípio, aqui não tem como saber, sem a linha de simetria. Então, a linha de simetria aqui é muito importante. Ou o aluno tem que colocar mais cotas, né? E para que seja identificada que ela é simétrica, ou o aluno simplesmente coloca a linha de simetria, que eu acho que é muito mais fácil. Então, a linha de simetria tem que ser aqui, né? E aqui. E da mesma forma, então, essas medidas de 20 milímetros e 40 milímetros também, né? Quanto esses 20 milímetros estão para cada lado? Ele é bem centralizado? Se tiver a linha de centro, tá? Então, esse é um dos erros clássicos, assim, né? Por não querer colocar a linha de simetria, porque ela é que indica essas questões, né? Para que não seja, então, necessário colocar as cotas da borda em relação aos detalhes, né? Da borda em relação ao detalhe, para ter que tirar todas as medidas em relação a uma borda. Como é feito aqui, né? Que nesse caso o aluno tomou duas bases diferentes. Tá? Tem aqui, ó, ele começa aqui da base inferior da peça, tá? Colocou essa cota, depois a cota total. E aqui na parte de cima ele coloca daqui, né, de baixo, então seria a segunda cota, tem a primeira, do primeiro detalhe, depois o segundo detalhe ele coloca lá, para fazer a distribuição, e aí depois ele começa tomando da parte superior da peça, né, para fazer as outras medidas, né, para tirar as outras cotas. O interessante é sempre tomar em relação a uma base, né, isso já foi comentado. Claro que isso vai depender do desenhista e do que ele precisa informar, né, para quem vai confeccionar a peça. Bom, cotas duplicadas. E por que eu digo cotas duplicadas? Porque aqui tem diâmetro 10 e aqui diâmetro 10. Se a peça é simétrica, porque as cotas que o aluno colocou aqui
indicam que elas são, porque senão ele teria que colocar mais, não precisa eu colocar essas duas cotas aqui, porque se essa é 10, necessariamente essa também tem que ser 10, porque a peça é simétrica. E, então, onde é que faltou cota? Faltou a cota dessa circunferência aqui, que é igual a essa aqui, né? Então, qual é o diâmetro dessa circunferência? Dá para ver, por essa vista, que como não, na representação, como eu não consigo ver duas arestas não visíveis aqui, né, eu tenho diâmetros iguais e até distâncias iguais, tá? Que foi o que o aluno fez aqui, ele colocou uma linha de colinearidade entre elas, tá? Para identificar que elas são colineares. Da mesma forma, o aluno colocou aqui também, linha colinear, colinear. Só que essa linha aqui não é necessária que seja feita, tá? Por quê? Porque se esse lado aqui, né, o lado esquerdo aqui e o lado direito são iguais, né, que só, na verdade, faltou a linha de simetria, com certeza, essas duas aqui são lineares, são colineares, não podem não ser. Então, dá para eliminar essa quantidade aqui de linhas de colinearidade, que não é linha de centro, tá? E nem linha de profundidade, isso aqui é linha de colinearidade, tá bem? Outra coisa é em relação à espessura das linhas, algumas espessuras dá para ver, né, no caso dessa espessura aqui, né, dessa aqui, elas estão mais espessas que as arestas não visíveis, que nesse caso, né, das arestas não visíveis, elas devem ter a mesma espessura da aresta visível, tá? Então, a cotação em aresta não visível, acho que já comentei, né? Aqui, esse diâmetro de 10 poderia ter sido utilizado aqui. Claro que uma dessas cotas nem precisaria existir, né? Ela poderia ser cotada onde? Poderia ser cotada aqui, desse lado, né? A cota de 10, identificando que é essa aqui, e a outra cota de 10 poderia ter sido utilizada aqui, né? E esse 30 poderia vir para cá, tá? Dessa distância aqui, até o centro. Ou, né, poderia ter sido utilizado, ao invés de 20 aqui, 40, poderia ter sido utilizado a cotação por linha de base, né? Coloco aqui essa distância aqui e depois coloco essa aqui. E aí fica todo esse espaço livre, tá? Porque a distância que tem daqui até aqui é a mesma que tem aqui. E a distância que tem daqui até aqui é a mesma que tem daqui até aqui, tá? Então, o que ele precisa para fazer? Essa distância e depois essa aqui, tá? E depois o resto é só duplicar as dimensões, né? Em relação ao centro, tá? Então, poderia ser feito aqui, né? Deixando, então, a cota do centro aqui de 30. Como eu falei também, acredito que o aluno tenha visto que não dava mais espaço, né? Para colocar outras cotas, então ele não fez, porque, na verdade, aqui ele poderia ter tomado, né? Em relação à base. Ter começado aqui para fazer a cotação até aqui, tá? Mas como ficou pouco espaço, ele teria que aumentar o nível, talvez não ia dar muito certo, tá? Então, por isso que eu acho que o aluno fez aqui. Bom, tem essa aresta não visível aqui que é incorreta, ela não existe. Então, tem essa falha aí na confecção da vista. E, a princípio, então, são essas as sugestões de melhorias para esse trabalho. E aí, então, vamos ficando por aqui e até a próxima.